Irmãos, nós vamos à palavra. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10, Efésios 6, 10. É o texto base para essa mensagem bíblica dessa noite, que tem por título Fortalecidos em Deus. Fortalecidos em Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Os irmãos vão então acompanhando à medida que eu vou aqui ministrando a palavra, pelo menos os tópicos, está certo? Dessa pregação, dessa mensagem bíblica. Está ali o texto, Efésios 6,10, eu vou ler primeiro, depois todos nós vamos ler juntos aquele texto na versão da tela. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Vamos orar mais? Nunca é demais orar, né? E principalmente quando a gente traz um texto desse, para que a graça, o fortalecimento de Deus seja sobre nós, é muito bom orar. É importante orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te pedimos por tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, quando vou explanar a palavra, proferir a palavra agora, que ela alcance o seu objetivo, que ela alcance os nossos corações, fazendo o que é próprio da palavra, que é o ensino, que é trazer a saúde na palavra, que é trazer exortação, trazer aspectos de cura em termos de doutrina, ó Deus, e glorificar o teu nome. Que o nosso coração agora, coração e mente, estejam susceptíveis, voltados agora à palavra, à autoridade da palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, na realidade todo o capítulo 6, ele traz todo um contexto que o apóstolo Paulo vem falando lá sobre o termo mais conhecido, o episódio que a gente pode retratar aos Efésios, finalizando essa carta, ele se reportando à armadura de Deus. A armadura de Deus. E Paulo encerra essa carta à igreja em Éfeso com apenas um apelo. Com apenas um apelo. Em algumas cartas ele faz mais de um. Mas aqui, finalizando, ele deixa um apelo muito claro à igreja em Éfeso. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse era o apelo que o apóstolo Paulo deixa àquela igreja, que tinha um jovem pastor à frente dela, que era Timóteo. E por que, irmãos, é uma pergunta que se faz, não é? Que é necessária agora. Por que precisamos ser fortalecidos no poder de Deus? Por que é que nós necessitamos? Parece ser uma resposta assim, muito óbvia, não é? Mas dentro aqui desse versículo, ou desses versículos, não apenas o versículo 10, mas indo até lá o 18, não é? Bebendo também um pouco do 13, nós vamos ver respostas para esta pergunta. Por que nós necessitamos ser fortalecidos no poder de Deus? Irmãos, o primeiro aspecto, o primeiro ponto a se destacar, é para que não caiamos, ou para não cairmos nas ciladas do diabo. É o primeiro destaque que o apóstolo Paulo faz aí, no versículo 11 dessa carta, do capítulo 6. Vamos ler juntos ali, quando ele traz esse texto? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo. Então, nós precisamos, nós sermos fortalecidos em Deus para não cairmos nas ciladas do diabo. E o que são as ciladas do diabo? São as armadilhas do diabo. Não é? Armadilhas, muitas vezes bem feitas, bem preparadas, com propostas assim, muito fortes, e nós estamos sujeitos, não é? Se não nos atentarmos no fortalecimento em Deus, a cairmos nessas ciladas. Por isso que o apóstolo Paulo traz aqui muito claramente. E esse aspecto de não cair
nas ciladas do diabo, nós sabemos muito bem que esse nosso arqui-inimigo, ele prepara ciladas, armadilhas, que nela nós podemos cair se não nos atentarmos. E frequentemente ele nos ataca nas áreas mais vulneráveis que nós temos. Todos nós aqui, você e eu, nós temos áreas vulneráveis na nossa vida. Pode ser até uma, ou duas, ou três, ou mais. Mas são pontos vulneráveis que nós temos. Eu diria para aquele que já foi alcoólatra, né? O alcoólatra mesmo, de que um ponto vulnerável dele seria ele começar a brincar de tomar apenas socialmente, como se diz, não é, alguns goles de cerveja, ou de uma outra bebida alcoólica. E ali ele achar que ele é suficientemente forte, porque ele já foi liberto pelo o sangue de Cristo Jesus, e de fato foi, não é? Cremos sim, piamente, mas o fato de ter um ponto vulnerável na vida dele, onde lá atrás o organismo ele exigia a cada dia que o álcool pudesse fazer parte daquele organismo, agora é uma porta aberta que ele pode ter na sua vida, é um ponto vulnerável que ele pode ter na sua vida, para que ele volte, lamentavelmente, a uma prática do alcoolismo. E assim nós temos em outras áreas. Áreas que nós somos vulneráveis, áreas que estão relacionadas à questão humana, e eu diria até, não no nosso caso, porque nós não devemos viver na carne, porque nós somos crentes em Cristo Jesus. A carne não faz, o viver na carne, não nos faz mais parte do nosso currículo. Mas se nós não nos atentarmos, nós podemos cair nessas ciladas do diabo. Então nós somos fortalecidos, ou buscamos fortalecimento de Deus, para nós podermos não cair nas ciladas do diabo, não é? Mas entendemos, irmãos, que essas ciladas, elas têm assim às vezes um preparativo tão sagaz, que eu lembro, não sei se já fiz aqui menção, mas eu lembro, garoto, num sítio que meu pai tinha aqui no interior do estado, e naquele período, lá naquele tempo, eu não sei se faz hoje mais, porque deve ter alguns métodos, não é, mais sofisticados, e eu não sei nem se faz hoje mais também, né, com a proteção que alguns animais têm tido. Mas para se pegar passarinho, eu via os meninos lá, e vi muitas vezes, eles pegarem, não é, um graveto, né, que fosse firme, colocavam próximo ao rio, onde os passarinhos chegavam ali para beber água, e colocavam um visgo de jaca naquele graveto ali. Não era um graveto apenas, era de fato uma estaca, né, que pudesse estar firme ali, fincada ali no rio, né, na água, e o passarinho ali sem saber, pensando que estava ali abafando, né, ele vinha e pousava ali naquela estaca cheia de visgo de jaca. E depois ele queria alçar voo e não conseguia mais. Batia as asas e ficava preso ali, então se vinha e pegava. Não é? A armadilha. Parece, mas ela de fato parece uma árvore, parece uma estaca qualquer para aquele passarinho, mas era uma armadilha. Assim são as armadilhas, as ciladas que o diabo prepara, meus irmãos, para nós. Não é? Então, sejamos fortalecidos para não cairmos nas ciladas do diabo, não é? Porque ele existe. Há quem diga aí que ele ele são as pessoas ruins desse mundo, ou é um ser mitológico que a religião criou, não é? Mas não, a Bíblia diz e Jesus diz que Satanás existe, não é? Isso é muito claro nas Escrituras. Mas, irmãos, nós precisamos ser fortalecidos também em Deus, num segundo momento, porque nós precisamos resistir no dia mal. Resistir no dia mal. E o apóstolo Paulo usa aí no versículo 13, um pouquinho mais adiante, no versículo 10 que nós lemos como base, ele diz aí, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é o dia mal? O dia mal é o dia da luta.
É o dia do embate, é o dia que a cilada é preparada, é o dia que a gente está vulnerável, é o dia que a gente, quem sabe, abriu ou permitiu que as brechas elas ficassem ali sem a gente tapar. Esse é o dia mau. O dia mau é o dia, de fato, onde nós temos um embate direto com o inimigo, com Satanás. E não é um dia só. Esse dia mau aí, ele pode se repetir susceptivelmente, não é? Ele pode acontecer, porque alguém já disse acertadamente, que pode ser que uma prova venha só uma vez para você. Mas a tentação pode voltar, às vezes, muitas vezes. Talvez uma prova só você passe na vida naquele aspecto. E prova vem de Deus. Mas tentação, enquanto o inimigo não se aquietar e perceber que você está fortalecido ali, ele tenta e pode, com o intuito dele, fazer com que nós venhamos cair nas ciladas do diabo. Então nós precisamos ser fortalecidos em Deus para resistirmos no dia mau. Resistirmos no dia mau. Irmãos, há dias bons e dias maus. Há dias bons, há dias que... E quais são os dias bons, pastor? São os dias que nós celebramos, glorificamos a Deus. E se a gente, na realidade, for maduro na fé, e o objetivo nosso é esse, não é? É nós vermos os dias bons e maus de uma forma só. Porque eu não vou ficar preocupado, será que amanhã vai ser um dia mau? Meu Deus, me ajude, né? Porque hoje está sendo um dia tão bom, então será que a semana que vem vai ser uma semana má? Não, nós não devemos viver dessa forma. O apóstolo Paulo, numa maturidade que ele, pela graça de Deus, alcançou, e assim outros cristãos, né, também têm alcançado, é de viver a vida cristã, seja em montanhas ou em vales, seja em desertos, seja em problemas, seja em tempestades, confiando no Senhor, sendo fortalecido em Deus. Então, há dias bons e dias maus, mas há dias de alegrias e dias de choro, como nós tivemos aqui, não é? Por isso que eu faço questão, muitas vezes, os irmãos vão vendo aí, talvez diminuindo agora, porque a gente está voltando, né? Mas a gente celebrar com irmãos que têm vitória, que conquistam uma colocação no trabalho, que é aprovado, não é, num concurso, enfim, nós celebrarmos, porque eu dividi, compartilhei muito com os irmãos aqui, muita notícia de choro, a ponto de alguém dizer, pastor, eu já fico até receosa, porque quando vejo o celular, já temo de ver alguma foto lá, e eu imediatamente me leva a pensar de que ali já faleceu, não é? Devido a esse momento, esse tempo, que nós vivemos aí de choro, de profundo choro. Choro sempre existiu, é claro, mas choramos muito e tivemos muitas perdas durante esses 2 últimos anos. Então, irmãos, nós precisamos ser fortalecidos em Deus para não cairmos nas ciladas do diabo, não esqueça esse aspecto aí. Lembre lá do visgo, tá certo? Do graveto que o passarinho, né, de forma inadvertida lá pousou. Então, nós somos fortalecidos para... resistirmos também no dia mau, estarmos firmes do Senhor, com uma fé aqui que ele diz, inclusive, inabalável, né? Aqui nós devemos nos fortalecer em Deus para que possamos enfrentar então esse dia mau e permanecermos firmes em nossa fé. Aqui há o inabalável, segundo os comentaristas, porque alguém pode dizer, e nós não nos abalamos não? Emocionalmente sim, ficamos abalados, nós não somos feitos de ferro. Nós temos os nossos abalos emocionais, mas a nossa fé, ela pode e deve continuar firme no Senhor. A fé firme, a gente pode sofrer abalos emocionais, embates, lutas contra o inimigo no dia mau, sermos até solapados, quem sabe, com algumas tempestades daquela situação, mas a nossa confiança, a nossa fé, pela graça de Deus, é preservada em Cristo Jesus. Então, esses são os 2 primeiros aspectos. E há um terceiro e último, que nós precisamos ser fortalecidos em Deus, que é a intrepidez que nós necessitamos na pregação do Evangelho. Ou seja, para termos intrepidez na pregação, na proclamação do Evangelho.
E o apóstolo Paulo, escrevendo lá nos versículos 18 e 19, desse capítulo aí, preste bem atenção a isso, irmãos. Ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, note bem esse versículo 19, e também por mim, para que me seja dada, não abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, sejamos fortalecidos em Deus, para termos intrepidez, coragem na proclamação do Evangelho, propagar o Evangelho de Cristo, assim como o apóstolo Paulo aqui faz citação nessa carta. Irmãos, eu procurei alguns sinônimos para intrepidez. Intrepidez é coragem, é ânimo, é bravura, é decisão, é desassombro. Gostei desse termo aqui, desassombro, sim, porque o desassombro, às vezes nós ficamos assombrados com alguma situação, que nós vemos à frente os desafios quanto à proclamação do Evangelho, mas o termo desassombro em relação à intrepidez, temor, ímpeto, ousadia, resolução, valentia, valor, são sinônimos da palavra intrepidez. E eu gosto muito mais ainda do sinônimo coragem. Coragem, ousadia santa, ousadia com temor, não ousadia prepotente, mas uma ousadia com temor a Deus e uma coragem de proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, pediu oração para que pudesse ter coragem na pregação desse Evangelho. E nos chama a atenção porque Paulo, ele, nesse aspecto aqui, ele fez muito bem. Ele tinha uma coragem, mas não tinha o receio, como algum profeta chegou certa vez, ele intentando ir até Jerusalém, e aquele profeta chegou e disse, olha, assim como eu estou sendo amarrado com esse cinto, e pegou um cinto e amarrou o próprio corpo, assim será o apóstolo Paulo, você Paulo lá, se você for a Jerusalém. Mas ele se pensou até que ele não iria, e ele disse, mas eu estou disposto a ir, a ser preso e até morrer. Não importa, conquanto que Cristo seja conhecido, dizia ele nas Escrituras. Então isso é coragem, irmãos. Mas por que ele pede oração? Por que ele pede oração? Irmãos, o apóstolo Paulo pede oração porque a coragem, a intrepidez para proclamarmos o Evangelho não vem dos valores humanos, não vem da força humana, não vem da habilidade humana, não vem da oratória humana, não é? E olhe que o apóstolo Paulo era possivelmente um grande orador, escritor também muito bom, mas orador. Eu não sei o que aconteceu com Eutico ali naquela noite, não é? Porque os oradores a gente escuta, eu já ouvi pregadores, digo, meu Deus, o homem falou não sei quanto tempo e aqui eu ainda quero um pouco mais, não é? Bebo ainda mais. Professores que davam um show, uma aula era um show, uma aula bem feita, bem colocada. Né? Então, Paulo tinha, mas nada disso servia, irmãos. É como ele disse, é como esterco. Todo conhecimento humano é como esterco quando comparado à intrepidez da proclamação do Evangelho. Não é uma coragem humana, não são as habilidades humanas. Por isso que ele pede oração. Por quê? Porque a ousadia na apresentação do Evangelho não é algo natural, irmãos. Vem de Deus, precisamos orar para que o Senhor nos dê essa intrepidez. Olha, os discípulos, antes de Jesus ressuscitar e se apresentar diante deles, quem é que lembra aqui onde eles estavam? De portas fechadas no cenáculo, não é? Quem sabe temerosos ali. Mas depois, no dia de Pentecostes, meus irmãos, olha que coisa gloriosa. O apóstolo Pedro levanta a sua voz e com ousadia, diz o texto lá de Atos, do capítulo 2. Com intrepidez ele proclamava a palavra do Senhor. E assim foram os apóstolos, e assim deve ser cada um de nós. Com a nossa vida, cada um do seu jeito, não é? Cada um da sua forma, cada um com os dons e talentos que Deus concedeu. E aí, irmãos, nos vêm alguns entendimentos
que nós precisamos aqui quando trazemos um tema como esse, para sermos fortalecidos em Deus, nós podemos concluir essa palavra. Você se sente hoje, ou durante esses dias, ou durante esse ano, que já chega ao seu 4º mês, daqui a pouco vem o seu meio, e o final desse ano, você se sente enfraquecido? Você se sente enfraquecido? Na fé, você se sente enfraquecido com a sua confiança no Senhor? Você se sente desanimado? Desanimado, porque o desânimo nos alcança. Ele vem e muitas vezes pode tomar corpo, em nossa mente, em nosso coração. Você se sente abatido durante esse tempo? São perguntas que nos levam a pensar, a refletir, porque se você se enquadra numa dessas respostas aqui, dizendo sim, sim, é isso. Então, para que melhor momento do que ser fortalecido no poder de Deus? Um poder de Deus que é o próprio Deus que coloca à disposição do crente, do cristão. Busque a Deus e fortaleça-se nele, para não cair nas armadilhas do diabo. Busque. Resista firme, meu irmão, minha irmã. Resista firme. Eu lembro do texto da Escritura tão claro: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que quer conversar com o diabo, né? Fazer entrevista, né? Conversar, como é seu nome? Que é isso? Sei o que lá, o que você está fazendo nessa vida? Não, não é para conversar com ele, não. Porque ele é o pai da mentira, é para resistir. E se necessário for expulsar. Expulsar. Irmãos, só os de casa sabem, às vezes, as lutas que nós enfrentamos. Não é? Eu não sei com o pastor Flávio, mas vez por outra, até o sono, a gente está no embate. Né? Está no embate. E eu já peguei até, pegando assim na cabeça da minha esposa, de Sônia, e no sonho era expulsando o demônio de alguém. Mas ali foi tão forte, tão presente, que eu já estava topando nela. Eu disse, espera aí. Né? A vivência de lutas que nós temos, às vezes até num sono. Num sono. Então, essa resistência firme durante os dias mais difíceis, irmãos. Eu lembro que uma vez, numa dessas congregações que eu passei, de interior, congregação pequena, um dia de domingo, chegou uma família inteira, eu acho que já contei isso aqui, mas reconto. Uma família inteira no domingo à noite. Os bancos ficavam muito vazios, foram enchidos por aquela família. Muita gente da família, uns de São Paulo, outros da cidade, e ali, gente que não tinha sido alcançada pela graça de Deus. E nós pregamos naquela noite. Sabe como você prega um negócio e você não acredita que tem gente de fato entregando a vida a Cristo? Porque foi aquele pregador que eu era naquela noite, pregando a palavra, e depois, agora nesse momento, quem gostaria de dar um passo para entregar, para ser alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus? E eu vi muita gente vindo. Gente daquela família ali que até hoje estão firmes no Evangelho. Alguns na cidade e outros lá no sul do país. E continuam firmes para a glória de Deus. Mas, irmãos, só Deus sabe o que eu paguei naquela noite, quando fui dormir no quartinho atrás da congregação. Eita luta enorme, travada contra o inimigo, que eu não podia às vezes nem falar. Tive que repreender ali na mente. E no outro dia, eu amanheci, porque levantava 4 horas para pegar o ônibus 5, para chegar aqui e trabalhar cedo no outro dia, pegar 8 horas no trabalho. Eu estava moído, cansado disso. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou? Lutas travadas, mas louvado seja Deus, resistidas pela graça dele. Então, irmãos, resistamos firmes durante os dias mais difíceis. Os dias mais difíceis na nossa vida. E sejamos ousados ao testemunhar de Jesus. Com intrepidez.
É impressionante como uma pessoa, às vezes, ela dá a vida pela causa, por uma causa. E a causa não é nem nobre assim. Mas nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo. E por isso nós não nos envergonhamos dele. Não nos envergonhamos. É claro que quando tem um escândalo, lamentavelmente, a gente fica triste em relação ao Evangelho. Respinga em todos. Respinga. Mas, irmãos, nós precisamos levantar nossa cabeça e entendermos que nós não seguimos a líderes. Louvado seja Deus, a liderança é importante, Deus constituiu, quando está apta, temerosa e prudente para levar a causa, mas nós seguimos a Cristo Jesus. E por isso não devemos nos envergonhar do Evangelho dele, que é Cristo. E, irmãos, que seja o Senhor então a nossa força, não é? Seja o Senhor a nossa força, para que nós possamos então sermos fortalecidos nele, por ele, e que toda a glória seja dada a ele, para que possamos então, nesse fortalecimento, termos uma saúde espiritual e uma igreja sadia, não é? Um exército sadio, um exército poderoso do Senhor. Essa é a palavra, irmãos, que nós queremos aqui deixar nessa noite com cada um dos irmãos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus nossa vida, nossas vidas, e vamos pedir ao Senhor, Senhor, assim como Paulo pediu, e ele tinha tanta trepidez humana para falar do Evangelho, dá-nos também, porque nós estamos entendendo que isso é feito pelo Teu Espírito Santo. Oremos, irmãos. Muito obrigado, Senhor, nessa noite, porque a Tua palavra aqui foi explanada. São palavras que elas não caem no vento, elas não vão ser levadas pelo vento. Elas vão e elas cheguem ao nosso coração, encontrando o terreno fértil, para que possa produzir abundantemente, que a palavra se traduza em ação em nossas vidas. E que possamos vivenciar aquilo que ouvimos nessa noite. Ó Deus, quem sabe, por esses dias, os teus filhos têm enfrentado lutas ferrenhas, uma luta grande, um abatimento enorme, um desânimo tomando-lhe a mente, chegando perto do coração. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos ser fortalecidos em Ti. Ah, Senhor, quando nós percebemos o quanto o Senhor é poderoso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, pleno potenciário, cheio de graça, cheio de virtude. Ah, Senhor, nós não podemos olhar para as situações e dizermos que nós seremos vencidos. Ao contrário, nós seremos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores em Ti, porque o Senhor é quem nos dá a vitória em Cristo Jesus. Ó Pai, por isso que nós já declaramos, pela autoridade do Teu nome, que essa guerra já está ganha, que essa luta já está ganha, que no dia mau nós ficaremos em pé, e se nos dobrarmos é para dobrarmos os nossos joelhos, para clamarmos a Ti e nos levantarmos para seguir em frente a jornada que o Senhor nos confiou. Louvado pois seja o Teu nome nessa noite. Nós, ó Deus, Te pedimos que ninguém saia com fome aqui desse lugar, mas que o alimento espiritual chegue ao coração e nos dê fortalecimento e graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso.